Bom dia aos nossos membros do nosso GTC. Hoje, dia 26 de março de 2018, estamos iniciando o nosso web encontro de hoje, discutindo principalmente o final do desenvolvimento da soja no Rio Grande do Sul, que aconteceu praticamente nesses últimos 20 dias. Esses últimos dias nós tivemos aí uma condição, principalmente nos últimos 40 dias, então nós vamos pegar, já que hoje é dia 26, mais ou menos na metade de fevereiro em diante, nesse final do enchimento de grão da cultura da soja, até porque até 15 de fevereiro pouca soja no Rio Grande do Sul estava pronta realmente para a sua colheita. Nós tivemos aí um período seco, que já vemos falando aqui, né, principalmente em várias regiões do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma chuva muito boa, então, lá na metade de fevereiro, e nós viemos ter uma nova boa chuva no estado inteiro no início, no final da semana passada, né? Quarta para quinta-feira, metade da semana da outra semana, ou seja, aí fechou praticamente 30 dias em que algumas regiões não tiveram chuva nenhuma nesse período de 30 dias, em outras regiões, como é o caso de Passo Fundo, nós tivemos no meio, né, praticamente dando dois momentos de 15 dias, chuvas esparsas, em que várias regiões realmente receberam essas chuvas, mas não em todas elas. Então, essa condição que nós tivemos no Rio Grande do Sul, em alguns momentos com a temperatura um pouquinho mais alta, fez duas grandes observações. Primeiro, nós tivemos muitas áreas onde as folhas superiores caíram antes do que as folhas baixeiras. Então isso se deve muito a essa falta de água e, claro, a questão da temperatura alta, porque é justamente essas folhas que receberam essa temperatura um pouco mais alta, fazendo com que a planta então produzisse ácido abscísico mais rapidamente e derrubando então todas essas folhas primeiro do que as baixeiras. Outra situação que nos mostra isso é que possivelmente a maioria dessas áreas nós tínhamos uma situação de doenças abaixo daquilo que poderia ter, ou seja, nós temos lavouras bem cuidadas, com bom controle sobre esses patógenos, né? E o segundo fenômeno que a gente tem visto, principalmente na região sul, mais expressivo na região sul, é a abertura das vagens com o aparecimento do grão agora ainda numa soja R5.4, R5.5. Quando que isso acontece? Isso acontece quando lá do R2 para R3, que é a formação da vagem, até o R4, que é a plena formação da vagem, nós temos um período seco. Se o período está seco, não tem água abundante, a planta acaba formando vagens com uma condição X de células para a formação dessa vagem. Depois que começa a chover e formar o grão, a planta observa que essa quantidade X de células não foi suficiente para aguentar o tamanho dos grãos que estão sendo desenvolvidos, porque a partir do momento que tem água, não existe restrição a esse desenvolvimento. E aí acaba então abrindo essas vagens aí, demonstrando então esse período mais seco. Isso tem muito a ver com a deficiência de boro. Então, normalmente, mesmo que eu não tenha um período seco, o boro, a falta do boro faz com que haja esse mau desenvolvimento. E isso pode se agravar a partir do momento que nós temos menos quantidade de água. Então, a abertura de vagens, pessoal, normalmente não é origem patológica, não é uma origem de fungos ou bactérias. O fungo ou a bactéria pode entrar depois do desenvolvimento então desse fenômeno. E aí, claro, fazendo com que o grão se torne então doente. Então, cuidado para antracnose, cercóspora, septória nesses grãos, fusário mesmo, que pode só estar impedindo principalmente a sua forma de sementes. Com relação ao clima, pessoal, nós não temos muitas novidades. Continuam os mesmos aspectos aí em termos de climáticos, de temperatura. O nosso Laninha aí
continua, as perspectivas de clima são os mesmos da semana passada, não houve mudança nenhuma, continua com a perspectiva de pouca chuva nos próximos 4 meses e principalmente aí essa mudança que pode acontecer sobre o ponto de vista do aumento da temperatura, podendo ainda chegar lá em agosto para setembro numa neutralidade. E com relação ao mercado, nós tivemos quedas dos preços da soja, que são óbvios daquilo que nós falamos semana passada, que são no caminho da realização de lucros. A safra argentina, pelos dados de Rosário, é para vir para 40 milhões de toneladas, então é totalmente abaixo de qualquer outra perspectiva que exista, então realmente é baixista a produção e com certeza isso faz com que o preço se mantenha. Então eu acredito que esses preços devam ficar, como eu já falei semana passada, no outro nível, mais próximos a 10,50 como preço referência para nós. E aguardamos essa semana aí o relatório então do USDA para a intenção de semeadura de soja e de milho para os Estados Unidos. Pessoal, eu desejo a todos uma ótima semana, lembrando que estamos à disposição para troca de informações e até segunda-feira que vem com o nosso web encontro.